Aqui com a gente. E aí, Muralha, tudo tranquilo? Tudo certo. Na correria ainda? Sempre, Voltou né? ontem, né? Chegamos ontem à noite, mas o dia começou cedo pra mim, né? Mas já tá de férias, não? Já. Tem esses compromissos aqui com a gente e tal, mas... Oficialmente de férias, né? Depois de tudo que aconteceu aí, esses fatos lamentáveis, a gente tá aí de férias agora, podendo curtir um pouco a família, descansar um pouco a cabeça para voltar o ano que vem da melhor forma possível. E terminou bem o ano, né? Você pegou bem ontem, fechou. Graças a Deus, né? Você fez defesas. Jogo difícil, é difícil jogar lá, né? É um campo diferente, mas muito bom de se jogar, muito bom. Ali a pressão é forte, né? A arena ali dentro é complicada, né? Para o goleiro, o que muda? O jogador às vezes fala um pouquinho do kick da bola, que a bola acelera, um chute de longe pode te trair ali. Fica muito rápido, né? Rápido. A velocidade fica muito grande, mas assim, a gente durante a semana fizemos treinamentos em grama sintética para chegar no jogo já ter basicamente uma noção de como que é. Porque uma coisa que chamou a atenção nesse jogo, desculpa, Vila, mas só para completar, é que o Atlético chuta mesmo de fora da área, né? Claro que aí também é característica do time, não tem ligação só com a grama, né? Mas... Então, durante a semana o Zé também, né, passou para nós essa informação para se preparar, que é um time que chuta muito bastante. Aí já vamos para o jogo já com a cabeça já sabendo que vai ter bastante chutes durante o jogo. Quando a gente fala com o pessoal do Atlético, o Atlético teve essa questão da diferença de campanha dentro e fora de casa. Eles oscilaram muito, né? E quando você tenta apontar o gramado da arena como justificativa, eles não gostam muito. Não, é o jeito de montar o time, é diferente. Dá para justificar a derrota e vitória por causa dessa diferença de grama, Muralha? Olha, justificar não, mas é um fator que soma bastante, né? Normalmente todos os campos do Brasil aí é tudo grama natural. E quando se joga num gramado sintético, e tenho certeza que eles já estão dentro do CT do Caju, tem toda essa estrutura para eles fazerem esses trabalhos nos gramados, eu acho que ajuda muito a eles. Não é uma desculpa, mas é um fato que ajuda bastante a eles. Torcida presente, né? O Atlético brigando por um objetivo claro, que era a participação na Libertadores, né? Num determinado momento já estava, acho que o próprio Atlético já sossegou um pouco também, porque sabia que o Corinthians não tinha ganhado, né? E o Corinthians não ganhando, tanto o Atlético quanto o Botafogo já estavam na... A pressão diminuiu um pouco no fim, né? Diminuiu, mas foi um jogo tenso, né? Foi um jogo tenso até o final, devido às coisas que aconteceram aí. Foi um jogo bem disputado, bem brigado, todo mundo queria ganhar, queria fechar o ano aí com chave de ouro. A gente também necessitava da vitória para poder ajudar até o próprio Flamengo, né, em questões financeiras. Para nós o que vale é o nosso nome, a camisa do Flamengo que nós estamos vestindo, mas aí valia muito para nós. E esse negócio de não ser segunda pilha só de torcedor, né? Dentro do clube não funciona. Não, dentro do clube não funciona, né? Isso funciona na internet para fazer meme, a rivalidade com o Vasco e tal, mas tinha uma premiação forte envolvida aí, né? Com certeza, né? Para o clube, para planejamento futuros é muito importante, e né? O clube colocou isso, Muralha, assim, deixou claro para vocês, assim, teve uma reunião com a diretoria, ó, gente, vamos dar um pedaço maior no bicho, ou não vamos dar, mas nós vamos precisar desse dinheiro ano que vem. O clube chegou a mostrar para vocês que valia, sei lá, 3 milhões e 400 Ninguém do mais, Flamengo assim. postou com maço de dinheiro, né? Não, mas assim, teve alguma coisa diferente. Você está falando que vocês tinham essa consciência que iria ajudar o clube, evidentemente, com mais dinheiro. Mas houve, não digo uma pressão, mas um toque mesmo da diretoria, gente, vale muito para nós e tal? Então, desde o começo já estava programado, né? Uma parte dessa grana aí veio para os jogadores. Mas não teve pressão nenhuma por parte da diretoria. Foi uma pressão mais para nós mesmos. Consciência de vocês de nós, seria né? legal, né? É o nosso nome, querendo ou não, é o nosso nome que está em jogo. Não é só dinheiro, a gente não está ali só por dinheiro, mas pela camisa, pelo prazer de jogar futebol. Legal. Sabe que por tudo que aconteceu recentemente, claro, o ambiente desse final de campeonato não é o ideal, não foi o que a gente está acostumado. Mas antes de tudo isso, talvez o maior frisson causado no campeonato foi pela torcida do Flamengo, com aquela história do cheirinho. Vocês conseguiram movimentar bastante quando vocês estavam no encalço do Palmeiras ali e tal. Qual foi a lição que deixou para vocês essa temporada, essa campanha, Muralha? O que fazer para o ano que vem voltar o cheirinho mais lá em cima, voltar toda essa brincadeira, esse ambiente bacana? Olha, em determinados jogos, né, a gente acabou pecando. Por detalhes não ficamos com o título. Acho que de experiência
é a força que o grupo nós tivemos que ter, né, durante todo o ano, por conta de todas as viagens que nós fizemos. Não é desculpa, mas é desgastante. Você viajar bastante, você ter que ir para o aeroporto, hotel, às vezes viaja de madrugada em voo fretado, no outro dia tem que treinar de novo. Mas aí mostra a capacidade de que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho bem feito, independente da colocação que a gente ficou, foi um ano bom para o Flamengo, não tem que se queixar de nada não, mas assim, tudo que nós aprendemos esse ano, levar para o ano que vem como experiência, com o campo já aqui no Rio, vai ser muito mais fácil para nós. Foi um ano bom para o Flamengo, concordo. Agora, para você, pessoalmente, dá para dizer que foi um ano perfeito? Para ser perfeito, pelo que você conseguiu no Flamengo, já chegou à seleção com um ano só no Flamengo. Dá para dizer que foi mais do que bom, foi perfeito? Então, para ser perfeito mesmo, só faltou o título, né? O Everton estava olhando ali, se trocassem os goleiros ontem lá, o torcedor ia demorar para perceber quem era quem, né? Você com o Everton lá, né? Os dois goleiros Não, da seleção que atuam no lá, o Brasil. estilo do cabelo, tá vendo? Assim, iam demorar. Por sinal, se o Atlético ganha o jogo ontem, iria se igualar ao Corinthians do ano passado com uma pontuação de mandante, né? É o segundo. Não, ele foi disparado o melhor mandante desse ano, né? Acho que ele ficou abaixo do Palmeiras, eu acho. Não ficou não. Tanto é que se ele ganha 2 pontos ontem, ele ficaria igual o Corinthians foi no ano passado. Então, quer dizer, Palmeiras vamos tirar foi essa segundo, dúvida aí do intervalo, mas eu acho que é o melhor mandante do campeonato. Ele tinha perdeu um jogo, por acaso, para o Palmeiras só lá. Para o Palmeiras. Só perdeu um jogo para o Palmeiras lá, enfim. Só que o Paulo Autuori, como disse o Vilarão, disse que não é nada disso, é que aqui eu arrumo meu time para jogar em casa, olhem os jogos que eu estou fazendo em casa, não tem nada a ver com a grama. Evidentemente que alguma diferença Mas tem. o problema é que o desempenho fora é dos piores do dos piores. Né? É o melhor em casa e o dos piores fora de casa. Agora, Muralha, sobre a função do goleiro, por exemplo, Sidão agora está indo jogar no São Paulo, que é um goleiro que sabe jogar com o pé, provavelmente o Rogério Ceni aprecia o goleiro que joga com o pé como ele fazia. Se transformou em algo fundamental para o goleiro jogar com o pé? Mudou o treinamento do goleiro por causa desse aspecto? Como é que você se comporta em relação a isso? Olha, no começo da minha carreira eu tive o prazer de jogar com o Fernando Diniz, né? Então já, assim, foi uma experiência que hoje me ajuda muito. Hoje os goleiros estão muito completos, né? Tem que saber jogar com o pé, sair do gol. Então, assim... Faz tempo isso, né? Só um detalhe, porque eles acham que o Diniz inventou isso agora. Ele tem isso na cabeça há muito tempo. Faz muito tempo. Esse estilo de jogo dele não foi criado da noite pro dia. Já tem... Desde quando ele começou, acho que foi o primeiro time em Votorati, lá em Votorantim. Ele já tinha um time com essas características e hoje está aí todo o sucesso que ele começou plantando no começo. No rachão você vai para a linha? Você treina para aperfeiçoar isso, aspecto técnico? A gente treina, com o professor Vitor Hugo, né? E durante a semana, quando a gente tem uma semana cheia para trabalhar, sempre tem um dia que a gente tira para ser específico para trabalhar com os pés. Legal. E o professor também, o Zé também, durante os trabalhos da semana também coloca trabalhos que faça com que a gente trabalhe com os pés e durante o jogo facilite. A tendência é que fique para trás o goleiro, que não se importa com isso, né? Hoje evoluiu muito os goleiros, né? Estão muitos evoluídos. Você vê na Europa aí... É bonito você ver o goleiro puxar um contra-ataque, cara. Claro. Quando o goleiro acerta aquele lançamento, cara, e puxa um contra-ataque, é bacana de ver, né? Não precisa fazer aquele gol de bicicleta que fez o cara lá na África do Sul agora, né? Vocês devem ter visto na rede social o goleiro. 50 minutos, chegou a ver, Brad? Que golaço, hein? Que coisa foi aquilo, né? Mas enfim, cada vez mais a necessidade de atuar com os pés, de sair direito, fazer um... Porque antigamente a gente apreciava muito o goleiro que batia bem na bola lá na ponta da área, né, jogando lá direto pro centroavante ou com ponta, o cara que sabia chutar. Agora, hoje em dia, a gente observa muito o goleiro embaixo mesmo, né, no recuo e tal. E entender o jogo. O goleiro hoje tem que entender o jogo, o que está acontecendo taticamente para participar. Olha, a gente está falando várias mudanças de treinamento. Você lê a biografia do Marcos, por exemplo, ele é categórico. Ele fala assim, nos últimos 20 anos, ninguém treina mais numa equipe do que o goleiro, né? Só que quando a gente fala de seleção brasileira, Muralha, a gente percebe que depois do Júlio César, a gente teve uma sequência aí de donos da posição, né? Sim. Tafarel, Júlio César e tal. É o Marcos mesmo, na Copa de 2002. E depois do Júlio César, você tem vários bons goleiros, talvez mais de 10 tenham passado pela seleção nos últimos 5, 6 anos, mas ninguém que tenha pegado aquela camisa falando, essa é minha. Com tantas mudanças como a gente tem falado na função de vocês, o que falta para qualquer um de vocês se destacar a ponto de falar assim, não, a 1 da seleção é minha?
Então, eu penso assim, né? Acho que o Tite aí é um grande treinador. Acho que o goleiro precisa agarrar essa oportunidade de pegar, pô, a camisa é minha. Ninguém mais larga, é minha. Igual os goleiros passados fizeram. Tafarel, Marcos, o cara abraçava a camisa da seleção, poxa, é minha. A posição é minha, ninguém tira mais. E hoje, como você disse, assim, mesmo o Alisson está numa grande fase, tem muitos bons goleiros com capacidade também de ser titular da seleção. Mas aí tem aí mais 2 anos aí pro Tite definir realmente quem vai jogar. Quem é o melhor goleiro do mundo para você hoje? Olha, como a gente está falando de jogar com os pés, o Manuel Neuer. Para mim, assim, Por causa disso? Um dos mais completos. Ele é... É bom debaixo do gol, que é o principal, né? Que tem que ser. E por falar em completo, como é que é trabalhar com o Tafarel? Poxa, a minha mãe outro dia me confessou uma coisa que eu nem sabia. Quando eu era moleque, ela ficava falando assim para mim, pô, meu filho, é até estranho você trabalhando com o Tafarel, né? Quando você era moleque, você pegava a bola e ficava brincando, Tafarel. Olha só. Você nasceu em que ano? 89. Nasceu em 89, quer dizer, 5 anos de idade já era a Copa de 94 Já. E aos 10 era a Copa de 98. Sim. Quer dizer, quando você tá molequinho ali brincando... Mas você é daqueles que desde criança começaram a brincar no gol, ou era aquele que tentou na linha e os amigos, não, vai lá agarrar. A natureza marcava? Como é que é seu histórico de início como goleiro? Então... No Paroímparo o pessoal decidia, pode ir pro gol. Pois é. Era Alex. Era mais ou menos isso aí mesmo. Mais ou menos. Você tentou na linha, mas os amigos falavam, vai lá pra trás. Pelo tamanho, todo mundo era baixinho, não, vai pro gol. Vira no gol lá e fica lá. Tá vendo? Sorte. Agradeço os amigos, entendeu? Agradeço demais virou quando eu goleiro volto. que você virou. Mas o Tafarel é surpreendente, é na força do chute, não é não, Munar? Chuta demais. Desde que ele começou na seleção, que eu comecei a ver os treinamentos, ele chuta, claro, com precisão, mas muito forte. Ele judia dos goleiros lá, cara. O bicho é um cavalinho pra chutar. Ele é um cavalinho, é verdade. Ele bate forte. Eu não tinha, mesmo quando ele jogava e tal, eu não tinha essa imagem, essa ideia de que ele batia. Não reparava. Na seleção, amigo, que ele pega esses caras, é cada pé de chumbo. Judia. Mas é bom, né? Claro. A gente fica ficando mais rápido, né? Hoje precisa estar rápido. É um cara espetacular, né? Como pessoa, como preparador de goleiro também. Admiro muito estar podendo trabalhar com ele. E onde ele vai, ele é mais ovacionado do que os próprios jogadores da seleção mesmo. Por tudo que ele fez na história. Tem moral demais. Claro. O Tite pede alguma coisa diferente dos goleiros? Com relação ao esquema tático? Ou é o padrão do que vocês já estão acostumados no clube? Normalmente é o padrão, né? Uma coisa ou outra diferente, dependendo do jogo ele passa uma forma de como tem que agir, mas basicamente é a mesma forma. Muralha, você assiste vídeos dos cobradores. Hoje é comum, não é isso? Cobrador de pênalti, cobrador de falta, não é isso? Aí todo clube, sei lá, o seu auxiliar, alguém te vai falar lá, você vai enfrentar o fulano de tal ali, esse cara bate assim, você recebe assado. Um dossiê sobre... E aí, na hora lá, porque é o seguinte, tudo bem, vai ter um cara que 90% chuta do lado direito, aí você tá tranquilo. Mas tem uns que variam o canto. Muda, e tal. né? Aí, até que ponto te ajuda o vídeo? Qual é a sua decisão no momento de um pênalti, Muralha? Esperar o máximo possível, pensar nesses vídeos, como é que você pensa? Então, hoje, como tem muita facilidade, né? Todo jogo, antes do jogo, os goleiros se reúnem, sentam, pegam os vídeos do time que a gente vai jogar, analisa o jogo passado que a gente teve. É complicado, né? Porque na hora é muito diferente. Mas você vê nos vídeos, você vê a forma que o jogador bate, o jeito que ele gosta de bater. Isso dá uma noção muito grande, né? Ajuda mesmo. Ajuda bastante, ajuda muito. É uma informação muito importante. Agora, Muralha, estou vendo aqui a repercussão na internet, muitos fãs seus aqui, torcedores do Flamengo. Mas como é que foi para conquistar essa admiração quase unânime assim, do torcedor? Quando você chegou, tinha alguma desconfiança ainda? Tinha bastante, né? Assim, não desmerecendo o Figueirense, que foi um clube que abriu as portas para mim no futebol brasileiro, mas assim, tinha muita desconfiança, muita. Agradeço por não ter chegado jogando, porque eu pude aprender como realmente funcionava tudo dentro do clube, como que era o clube, como que era a torcida. Você jogar contra o Flamengo é uma coisa, você jogando dentro do Flamengo é totalmente diferente. E nesse tempo que eu tive para preparar foi, eu acho que o ponto que eu consegui ganhar a confiança dos torcedores. O primeiro jogo também é um jogo complicado contra a Ponte lá, foi um jogo que para mim marcou. Foi a estreia, fui saber que eu ia jogar na pré-eleição. Olha. 8 horas da manhã. Jogo às 11 em Campinas. Pô, tu vai jogar, o Paulo Vitor não vai jogar.
Olha. Quando a gente está preparado, mas quando a gente vai para o jogo sabendo que vai jogar, a gente se prepara melhor. O Paulo deve ter feito ainda o último teste, né? Sim, ele fez, Ele não mas suportou, né? estava com muita dores na lombares e não conseguiu ir para o jogo. Pô, talvez foi bom, você não ia dormir a noite anterior, cara, você ia ficar ansioso, né? Claro, você ia mentalizar, mas também ia ficar pensando, meu Deus, vou botar a camisa do Flamengo amanhã, talvez você ficasse pilhado, ó, até que... As coisas acabou que aconteceu tudo certo, né? É verdade. Agora, teve outro internauta aqui enviando uma notícia do site Globoesporte.com. Vocês já foram comunicados de que o clube não vai disputar a Florida Cup? Já, depois do... É oficial para vocês? É oficial, para nós foi oficial. O nosso presidente que passou essa informação para nós. Breno Fusco foi o internauta que mandou. É por causa do calendário. Site Globoesporte.com, é a questão do calendário. Mas vai mandar um sub-20, alguma coisa assim, ou não vai Não nada? vai participar. A temporada vai ser no Ninho do Urubu, que foi, se o Flamengo teve esse ano a dificuldade de não ter o estádio, ganhou esse benefício enorme de ter o CT, né, Morales? Isso muda muitas coisas, né? Muda bastante, né? Pela estrutura que está tendo, que está se formando hoje no Flamengo, tenho certeza que daqui a uns anos os próximos anos vai ser uma potência aí no futebol. Por toda a história que o Flamengo tem e agora com todas as ajudas que tem de um CT melhor, de ter mais... Parte financeira também arrumada, né? Tudo organizado, né? Tá, vocês estão bem. Aproveitando que você falou um pouquinho antes, vocês sofreram viagem e tal, etc. Aí veio a história do Maracanã, né? Todo mundo falava, bom, agora quando chegar no Maracanã, com esse sofrimento todo, o Flamengo está no pé do Palmeiras, quando chegar no Maracanã vai deitar e rolar. O que aconteceu? Então, falando assim é complicado, né? A gente achar alguma coisa, o fator que fez com que a gente não ganhasse dentro do Maracanã. Não sei se foi ansiedade, por estar tanto tempo sem jogar longe da nossa torcida, aquela ansiedade, aquela ânsia de querer fazer os gols e se descuidar um pouco. Pode ser que tenha sido isso, mas assim, falar uma coisa que realmente é difícil de se dizer. Foram 3 empates, né? 3 empates seguidos ali. 3 empates e no fim uma vitória, né? No final ganhou, mas os 3 empates aqui são 6 pontos que fizeram não dariam o título ao Flamengo. Esses 6 pontos, agora, mas deixaria o Flamengo na época, 3, 4 rodadas atrás, com mais chances ainda. Corinthians, Botafogo e Curitiba. Esses 6 pontos na época deixaria o Flamengo igual ao Palmeiras, enfim, a briga seria maior, pressão para o Palmeiras e a oportunidade do Flamengo. Mas é porque ele mesmo disse, e é verdade, né? Pô, sofreu, viagem, treinava horário ruim, via avião, aeroporto, e o Flamengo ali bombando. Aí veio essa ansiedade, talvez, né? Essa expectativa de todo mundo, da torcida, do time. A hora que chegar aqui, a gente mata o campeonato e a coisa não andou. Agora, o cansaço do campeonato pode ter batido no Maracanã também? Olha, acho que sim, né? Por toda a temporada que nós passamos, acho que sim, a gente viajou demais. Acho que dá para fazer um levantamento aí, acho que a gente não foi, certeza, um dos times que mais viajou durante todo o campeonato. Não é desculpa, mas assim, como eu disse, a ansiedade também de jogar no Maracanã, casa cheia. Muitos ali ainda não tinham jogado no Maracanã com a torcida do Flamengo. Acho que pode ser uma coisa que tenha prejudicado um pouco. Mas a gente, tudo serviu de lição para o ano que vem, começar o ano bem, começar o ano aí disputando todos os títulos para ser campeão. Eu acho, sinceramente, que foi mera coincidência o Flamengo não ter vencido esses jogos. Mas que os jogos em Cariacica eram dificílimos. O Flamengo conseguia venceu a maioria dos jogos, mas era ali na conta do char, aquela questão de detalhe. 1-0, 2-1, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense, 1-0, gol de letra do Mancoedo, era tudo jogo ali, apertado, Ponte Preta, faltando 2 minutos. Chegou no Maracanã, não conseguiu. Agora, o desempenho não foi tão diferente. Esse campeonato não foi marcado por placares elásticos. Não, o campeonato é muito difícil. E nenhum resultado do Flamengo no Maracanã foi desastroso. Empatou com o Corinthians, empatou com o Botafogo. Curitiba estava no melhor momento do campeonato quando o Flamengo empatou. Esse foi o resultado, me parece, que o Flamengo se atrapalhou mais no jogo, porque botou 2-0 depois. E o Santos, o Flamengo venceu. E o Flamengo também não perdeu. Então eu acho que foi... Jogo dentro daquele negócio do né? Um jogo muito bom do Flamengo foi contra o Palmeiras lá. Que empatou e era para ganhar. O Flamengo jogou melhor que o Palmeiras. Jogou melhor, tinha chance, né? Naquela Enfim, foi um bom jogo do Flamengo lá. Aquele jogo lá, não é, mano? A gente chegou no vestiário meio puto, né? Porque era jogo, né? Pra gente ganhar. Pra ganhar, pois pra ganhar, não tinha E era uma disputa diretíssima, né? Jesus acerta aquele chute, né, cara?
Que gol, né, cara? Que gol, moleque iluminado. Que Jesus, tá pancada, a gente tá falando em pancada, que pancada que ele deu na bola. Foi. Agora, para você também que veio de um time que tem uma torcida local, né, como é o caso do Figueirense, ter vivido esse fenômeno nacional do Flamengo deve ter sido uma experiência única, né? Porque você ia jogar em lugares do Brasil muito distantes do Rio de Janeiro, que o Flamengo enchia o estádio. Com certeza, né? É muito diferente. Jogar no Flamengo é diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Todo lugar que a gente ia, cada buraco que eu costumo falar, cada buraco que a gente ia, a torcida tava lá em peso, nos abraçando, nos dando força. E esse carinho é muito bom, né? E o ano que vem é uma expectativa grande de trazer um título pro Flamengo. A diretoria está falando em reforço já com vocês, não? Ainda não chegaram a comentar com nós, não. Goleiro não vem não, né? Tomara que não. Olha só, eu não posso deixar você embora sem mandar um abraço para o João Pedro Arraes, que é nosso sócio-atleta aqui do Twitter. Está querendo um abraço para ele e para a namorada. Quer abraço para todo mundo. Manda um abraço para ele. A cota do abraço hoje vai ser do Muralha, João Pedro. Um abraço para a rapaziada aí, para todos aí. E obrigado pela torcida, todos os flamenguistas aí que nos apoiaram. Tem torcedores dos times também que gostam da gente, que torcem. Ontem na arena tinha umas criancinhas ali atrás do gol pedindo camisa, pedindo luva. Legal. Isso é gratificante, né? Bacana. Para nós é gratificante. Principalmente vindo de um time que tem um grande goleiro, que tem um goleiro na seleção brasileira, né? E tem uma rivalidade com o Flamengo. Aliás, Furacão. tem uma rivalidade forte. Aliás, para a torcida do Atlético Paranaense, só um recadinho. Relaxa com essa história da grama, gente. A gente só fica aqui tentando saber qual é a diferença. Claro. Que o campo é bom, todo mundo fala. O Muralha, acho que a primeira resposta dele aqui, né? Quando ele fala, não, o campo é muito bom. Né? Muito é bom de jogar. Então, todos nós sabemos aqui que é homologado pela FIFA. Isso depender de homologação de FIFA também, gente, né? Essa entidade tão respeitável. Não, e classificou com todo mérito. Não tem A Arena da nenhum, Baixada é um estádio super moderno, é um orgulho da torcida do Atlético. Não precisa ficar magoado já com esse disse tipo que é de o coisa. estádio mais impressionante dos novos do Brasil que ele conheceu é a Arena da Baixada. Vamos curtir em vez de Não, e ficar a tão força magoado. da Que é torcida. diferente. A grama sintética é diferente da grama natural. É igualzinha, não? Não, Diferente. muda demais. Então, é isso. Quando a gente pergunta aqui, é para explorar qual é a diferença. Não é para querer dizer que ela é ruim, não. Ela Agora é a boa. torcida é das mais atuantes, hein? Não deve ser fácil pro cara que E está lá dentro de pertinho, né? campo. Ele é muito Juntinho, né? perto. Ali atrás. ali. Tipo, o goleiro deve ser o que sofre mais. Né? Muito. Xinga demais ali, coitado da minha mãe. Não, e é coberto, né? Fecha. Fechado. Parece que o barulho aumenta. Aumenta, né? Eu não fui lá ainda depois dessa grama, mas eu me lembro de vários jogos que eu já fiz lá. A torcida faz assim com as mãos. Rapaz, é uma pressão. Tá? É sensacional. É um bonito. apoio danado. É bonito. Além de bonito, é uma força danada pro time. É duro pro adversário lá dentro. Vocês foram bem lá. Faltou a vitória, né? Ia ficar bom demais. Mas eles acham que faltou para eles também. Nisso aí vocês estão empatados. Vocês estão empatados que o Atlético também queria. Muralha. Obrigado Obrigado pela prazer presença. Boas com férias, vocês. né? Agora vamos Boas descansar férias. um pouco, né? Voltando quando então para a pré-temporada? Dia 11 a apresentação. Vai jogar quantas peladas, né, Fé? Pô, sexta já tem uma já. Olha, já tá falando, tem. né? Sexta, sábado. No gol? Não, vou pra linha. Chega de jogar no gol. Onde que é a primeira? Chega de Três sofrimento. corações. 3 corações, legal. Tem muitos jogos esse final de ano. Hein? Ixi, eu tô fugindo de um monte já. Reclama que viajou demais e já vai para Três Corações no interior de Minas para poder Mas jogar vai uma de pelada. centroavante, não é isso? Vou de centroavante, vou fazer gol. É, lógico. Valeu, Muralha. Obrigado mais uma vez. Nós vamos fazer nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Seleção Sport TV, tomar nosso cafezinho, Muralha é nosso convidado. Na volta tem o Maurício Saraiva, hein, com toda a repercussão em Porto Alegre do rebaixamento do Internacional. Voltamos já.